Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver transistor, a física do transistor por dentro. Todo mundo já conhece o transistor por fora. Como analisar circuitos com transistores. Todo mundo que segue o professor Bairros, é claro. Pois hoje eu vou mostrar o outro lado do transistor. Vou mostrar o transistor por dentro. Claro que eu vou mostrar do jeitinho que o professor Bairros gosta. De uma forma que você vai finalmente entender. Esse conhecimento é útil para podermos avançar no estudo dos semicondutores, pois queremos avançar para outros componentes, como o JFET, o MOSFET, o tiristor, o IGBT, enfim, você vai ficar por dentro do semicondutor. Vamos lá? Você já sabe o que é um material condutor, um isolante, e até já tem uma boa noção sobre o semicondutor. Mas para explicar o transistor por dentro, vou aperfeiçoar esses conceitos, chamando para o palco ela, aquela que explica tudo, a nossa amiga energia. Palmas para a energia! Agora vou remodelar o conceito do condutor isolante usando o conceito da energia. Todo mundo sabe que o átomo, na essência, pode ser explicado usando o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Nesse modelo, o átomo apresenta uma estrutura similar às órbitas dos planetas ao redor do Sol, tendo no centro um núcleo. Nesse modelo, o núcleo é formado por duas partículas, os prótons, que possuem cargas elétricas positivas, e os nêutrons, que não possuem cargas elétricas. Ao redor do núcleo existem os elétrons, orbitando em camadas, várias camadas. Os elétrons possuem cargas elétricas negativas e são os protagonistas da eletricidade. É devido a eles que estudamos a eletricidade e a eletrônica hoje em dia. O número de elétrons e prótons muda conforme o tipo de elemento químico que compõe um determinado material. Mas o mais importante, num átomo equilibrado, o número de elétrons e prótons são os mesmos. Então os átomos como um todo não possuem cargas elétricas. O núcleo positivo mantém os elétrons presos ao redor dele, graças à força de atração das cargas elétricas. Por isso, o átomo é importante para a eletricidade. O átomo está cheio de eletricidade. Veja o exemplo do silício. Possui 14 prótons no núcleo e 14 elétrons girando ao redor do núcleo em 3 camadas. O silício é muito importante para a eletrônica. Isso porque os semicondutores são feitos de silício. O átomo parece uma cebola. Sim, é verdade. A cebola também é cheia de camadas, mas a última camada, a casca, essa é a mais importante. É chamada de camada de valência. Ela é que será responsável por dizer com quem um determinado elemento pode se combinar, formando então moléculas maiores e mais complexas. No silício, a última camada possui 4 elétrons. Então o silício vai procurar se combinar com outros elementos que consigam completar os 4 elétrons que faltam. Mas por que isso? Porque todo o átomo está sempre querendo completar a sua camada de valência com 8 elétrons. Essa é uma mania que todo átomo tem. Bem, nem todo. O hidrogênio é meio diferente. Ele só tem um elétron na última camada. E fica procurando outro elétron para formar um par de elétrons na camada de valência. Ele é meio diferente. Então, para nós da eletrônica, o que interessa mesmo é a última camada. Vou refazer o desenho do átomo de silício, agora só com o que interessa. O átomo ficou magrinho, não é mesmo? Isso é tudo? Não, ainda tem mais uma camada, a camada de condução. Os elétrons mais externos, esses da camada de valência, são meio rebeldes. Estão muito distantes do núcleo, que é quem os prende. Então, vez que outra, algum elétron consegue escapar do núcleo e fica girando em uma camada externa ao átomo, chamada de camada condutora. Pois serão exatamente esses elétrons os responsáveis pela corrente elétrica. Então, vamos considerar que o átomo possui duas camadas importantes para os eletrônicos e eletricistas. A camada de valência e a camada condutora, cheia de elétrons rebeldes, livres. Alguns chamam essa camada de zona de condução. Você sabe o que faz um elétron escapar assim? Sim, as más companhias. Nada disso. A energia. Quando o elétron ganha uma energia extra, ele consegue saltar mais longe.
Ele consegue escapar, mas não fique preocupado não. Quando a energia acabar, ele volta novamente, quietinho, com o rabinho entre as pernas. Então, vou montar um novo modelo do átomo, levando em conta a energia. Vou montar as camadas de energia que cada camada do átomo possui. Para simplificar, vou mostrar o átomo em um plano. Essas camadas de energia também são chamadas de níveis de energia. A camada de valência, mais perto do núcleo, possui menos energia do que a camada condutora, que está mais alta. Um elemento também pode ser representado por camadas de energia, mas sem o núcleo. No elemento 1, não existem elétrons livres. No elemento 2, existem elétrons livres na camada de condução. Esses elétrons poderão se movimentar de um átomo para outro por todo o elemento. Agora fica fácil definir os elementos condutores e isolantes. Um condutor é aquele elemento que possui uma camada de condução cheia de elétrons livres. A sua camada de condução praticamente se confunde com a camada de valência. O isolante é aquele material com uma camada de condução muito alta. Quase nenhum elétron consegue energia suficiente para alcançar essa camada. Tudo é uma questão de energia. Essa representação deixa tudo bem claro. Quanto mais alta a camada, mais energia precisa o elétron para alcançar essa camada. Se você ligar uma fonte de energia elétrica a um material condutor, tipo cobre, os elétrons livres gerados na fonte poderão circular pela camada de condução facilmente, se tiver elétrons livres nessa camada. Você pode imaginar um elétron empurrando o outro. Um entra, outro é obrigado a sair do outro lado. Já para o isolante, o elétron injetado no isolante teria que pular a enorme barreira da camada de valência. Então, não há corrente circulando no material isolante. Simples assim. No diagrama, a corrente indicada é a corrente real. Por isso está assinalada com a letrinha E-, elétrons negativos. O salto inicial do elétron é devido à energia fornecida pela bateria. A bateria dá o chute inicial. No circuito, com o isolante, o chute tem que ser muito forte para alcançar a zona de condução. Teria que ser um Roberto Carlos ou um Lelinho chutando esses elétrons. O semicondutor pode ser representado com um modelo de energia intermediário. Normalmente não possui elétrons livres na camada de condução. Ele é um isolante. Mas se uma pequena quantidade de energia incidir sobre esse elemento, elétrons livres começam a aparecer, como pipocas estourando em uma pipoqueira. A barreira de condução é mais alta do que a dos condutores, mas bem mais baixa do que a dos isolantes. O silício se combina com outros silícios, formando uma estrutura cristalina. Por isso ele tem um comportamento mais perto do isolante. Os elétrons ficam estáveis nessa configuração, cada um participando de uma ligação. No final, a camada de valência fica com 8 elétrons. Isso é o ideal para um isolante. Como você já sabe, o silício é um semicondutor. Normalmente ele não é um bom condutor de eletricidade. Assim, os cientistas resolveram melhorar isso. Tornar um bom condutor de eletricidade. Para isso, enriqueceram o silício com outro elemento. Misturaram o fósforo, P, ao silício. Esse processo de enriquecimento é chamado de dopagem, mas eu prefiro chamar de enriquecimento. Fica bem mais bonito, vocês não acham? O fósforo é um elemento com 5 elétrons na camada de valência. E como vocês já sabem, o silício só tem 4 elétrons na camada de valência. Como a combinação perfeita só ocorre quando a soma dos elétrons completar 8, ficou sobrando um elétron do fósforo. Veja como fica a estrutura cristalina do silício com o fósforo misturado. Sobrou um elétron do fósforo. Você já sabe o que esse elétron vai fazer? Vai para a gandaia. Isso mesmo, vai para a zona. Digo, camada de condução. Então, o cristal tipo N pode ser representado como um elemento com as camadas de energias baixas, mas com a camada de condução cheia de elétrons livres. Mas os cientistas não ficaram satisfeitos. Fizeram nova mistura. Misturaram um elemento com 3 elétrons na última camada, o boro, B. Agora não sobrou um elétron. Faltou um elétron. Ficou um buraco na estrutura. Ficou uma lacuna. Sim, é assim que os cientistas resolveram chamar esse buraco. Resolveram chamar de lacuna. Fica bem mais bonitinho, não é mesmo? Disfarçaram a bobagem que fizeram? Mas aí vem a surpresa. Esta mistura deixou o silício um bom condutor de eletricidade. Mas como isso pode acontecer?
não tem elétrons livres na estrutura? Pois a condução acontece porque a lacuna se comporta como uma carga positiva, atraindo elétrons dos outros átomos. Então, se elétrons forem injetados no cristal, esse irá percorrer todo o cristal, saltando de lacuna em lacuna, andando pela camada de valência. É como se a corrente elétrica encontrasse um túnel por baixo da camada de condução. Isso não é fantástico? No modelo energético do cristal P, vou colocar uns círculos vazios para indicar as lacunas. O cristal tipo N tem elétrons livres negativos na camada de condução, que permitem a passagem da corrente elétrica. E o cristal tipo P tem lacunas positivas na camada de valência, que permitem a passagem da corrente elétrica. Notar que cada elemento, como um todo, possui o mesmo número de cargas positivas dos prótons e negativas dos elétrons no total das camadas. Então, os elementos são neutros eletricamente, não possuem cargas elétricas. Quando os cientistas juntam um cristal tipo N com um cristal tipo P, acontece algo fantástico. Os elétrons livres perto da junção do cristal N pulam para dentro das lacunas do cristal P, deixando aquela região de fronteira sem cargas para conduzirem a corrente elétrica. Então, ali no meio, formou uma região isolante, chamada de região de depressão. Tem outro detalhe. Os átomos do cristal P, próximos da junção, ficaram com um elétron a mais. Essa região ficou carregada negativamente. Então, se formou uma região com um degrau de energia. A figura mostra a junção com a região de depressão, tanto no desenho físico como na representação energética. Essa junção de cristais PN é chamada de diodo. O símbolo do diodo é mostrado na figura. A 7 indica o sentido das cargas positivas, o sentido teórico. Na análise, levando em conta a energia no sistema, a corrente elétrica é devido às cargas negativas. Então, nesta análise, vou usar o sentido da corrente contrário ao da corrente teórica. O anodo é o terminal ligado no cristal P e o cátodo é o terminal ligado no cristal N. Agora vou mostrar o que acontece se ligar uma fonte com o negativo ligado no cristal N, o cátodo, e o positivo no cristal P, o anodo. Você já sabe, essa é a polarização direta do diodo. No modelo físico, ligar dessa maneira significa diminuir a região de depressão, a ponto de torná-la condutora. Mas a fonte externa deverá fornecer a energia para diminuir a largura da região de depressão. Olhando pelo lado da energia, é melhor pensar na corrente elétrica como fluxo de cargas negativas, os elétrons livres. Observe o fenômeno fantástico que acontece nesse caso. A fonte de energia elétrica fornece energia extra para as camadas de energia do cristal N. Agora, as camadas de energias do cristal tipo P estão no mesmo nível das camadas do cristal tipo N. Criou-se uma ponte para os elétrons passarem. Uma ponte sem barreiras. A corrente segue no sentido real, saindo do negativo da fonte em direção ao positivo. No diagrama das energias, os elétrons saem da fonte e pulam para a camada condutora do cristal N. Então, percorrem essa camada e depois caem para dentro da camada de valência do cristal P, seguindo a sua jornada até gastarem toda a energia. A energia necessária para elevar a energia do cristal tipo N é igual a 0,7 volts. Você já sabia, não é mesmo? Na polarização inversa, o negativo da fonte é ligado no anodo. O diodo foi invertido. No modelo físico, polarizar inversamente o diodo equivale a aumentar a região de depressão. Nesse caso, os elétrons que saem da fonte e encontram uma grande barreira de energia param ali. Eles normalmente não conseguem vencer esse enorme paredão. Agora a última etapa, o transistor. Finalmente! Para fazer um transistor, os cientistas juntaram 3 cristais semicondutores. Vou mostrar o transistor composto da junção NPN, mas o raciocínio é o mesmo para a junção PNP. O cristal do meio, nesse caso o cristal tipo P, servirá de controle da corrente que circula entre os terminais das extremidades, o emissor e o coletor. O terminal do meio é chamado de base. Na montagem física, o emissor é fortemente dopado, a base é bem fininha e o coletor é fracamente dopado. O símbolo do transistor é mostrado na figura.
A seta indica o sentido da corrente teórica. Nessa configuração aparecem duas regiões de depressão, entre a base e o emissor e entre a base e o coletor. Veja na figura como fica o modelo energético do transistor. Nesse modelo aparecem dois degraus de energia, causado pelas duas zonas de depressão. Veja o que acontece quando uma fonte é ligada entre o emissor e o coletor, como mostra a figura. Note que a base forma uma rampa a ser vencida pelas cargas que vêm do emissor. Nessas condições, os elétrons não conseguem circular entre o emissor e o coletor. Mas quando uma segunda bateria é ligada entre a base e o emissor, como mostra a figura, isso irá elevar o nível de energia do cristal N, criando condições para que a corrente circule para a base. Os elétrons circulam na base, pulando de lacuna em lacuna na camada de valência. Depois escorregam pela rampa que liga a base ao coletor e continuam circulando para completar a jornada. Como o cristal N é fortemente dopado, uma quantidade grande de elétrons entram na base e a maioria vai seguir para o coletor. Então, uma pequena corrente na base controla uma grande corrente de coletor. Eu já ouvi falar isso antes. Sim, mas agora você sabe o porquê. Você viu nesse tutorial como são construídos os cristais tipo N e tipo P dos semicondutores, e como eles podem ser combinados para confeccionar diodos e transistores. Você viu que existem duas formas de conduzir a corrente nos semicondutores, através dos elétrons livres e através das lacunas. Agora que você já sabe muito dos semicondutores, vou mostrar outros tipos de aplicações, nos próximos tutoriais, é claro. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!